Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e que vocês ainda estejam tomando todos aqueles cuidados com a nossa saúde, lavando bem as mãos, utilizando o álcool gel e principalmente ficando em casa. E sempre que você sai da sua casa, tem que utilizar a máscara. Não saia de casa sem a máscara, ok? Se você já é inscrito no nosso canal, ótimo! Se não, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo. E tem também as redes sociais da aba, tanto Facebook quanto Instagram. Basta você apontar a câmera do seu celular para esses QR Codes para você ser direcionado a essas redes sociais e seguir a gente. Legal? Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade ao nosso módulo audiovisual. Em aulas passadas, eu comecei a mostrar alguns efeitos e o último que eu mostrei era o efeito clone, onde você consegue conversar consigo mesmo. Lembra? E hoje eu vou mostrar como você vai fazer isso, tá? Mas eu vou mostrar como você deve tomar os cuidados na hora de gravar isso e depois editando isso no software do computador, ok? Hoje eu mostro como você vai fazer isso utilizando o software Shotcut no computador. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como vocês vão realizar essa montagem, né, esse efeito, para você recortar a imagem, poder montar você conversando consigo mesmo no aplicativo de celular. Mas, diferente do aplicativo que a gente vem utilizando para editar no celular, que é o YouCut, nós vamos utilizar outro aplicativo. Porque no YouCut, na parte free, né, gratuita do YouCut, você não consegue fazer esse tipo de efeito, ok? Você precisa ter a parte paga dele. Portanto, nós utilizaremos um outro aplicativo de celular gratuito para fazer isso. Qual é ele? Chama CapCut. Esse símbolo aqui, ó, chama CapCut. Ele é gratuito e você vai conseguir fazer outros tipos de manipulações nele, ok? Então, aqui na descrição do nosso vídeo, você encontra o link para ir para a loja de aplicativo e baixar ele. Ou você pode pesquisar direto na loja do seu aplicativo por CapCut. Legal? Então vai lá, acessa, baixa esse aplicativo, que aí na próxima aula eu mostro como que a gente manipula ele e como a gente vai montar esse vídeo clone nesse aplicativo. Legal? Mas dessa vez vai ser no software de computador Shotcut. Então, primeiramente você tem que gravar você conversando consigo mesmo. Lembra que eu falei que a gente quer que você grave você perguntando para você mesmo como você se espera ver daqui 10 anos. Legal? Então, para você fazer essa gravação, você tem que tomar alguns cuidados. Olha só, nós temos esse enquadramento aqui, por exemplo, certo? A primeira pessoa, no caso você, só que a sua primeira imagem, primeira figura, tem que ficar lateralizada para um dos lados. Pode ser esse ou pode ser outro. Mas você tem que ter ideia que nós vamos dividir esse quadro. Então você tem que ir um pouco para o lado do vídeo, porque nessa outra parte vai ter o seu outro eu, ok? Alguns cuidados. Você tem que ter a real distância para que uma imagem não sobreponha a outra. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu tenho que saber que o meu limite é esse aqui. Então, por exemplo, se eu fizer assim com o braço, eu vou pegar o meu outro eu. Eu vou pegar essa outra parte do vídeo e aí vai cortar o meu braço, porque a gente vai fazer esse recorte da imagem, ok? Então você tem que se posicionar para o lado e saber que o seu limite é esse. Como você vai saber o seu limite? Você pode marcar no chão, né, ou perto de você, aonde está esse limite. Então, por exemplo, eu vou utilizar a capa do meu tripé e vou posicionar aqui na minha frente, certo? Então tá aqui, então eu sei que eu não posso passar essa capa. Então, ó, eu estou olhando aqui e eu sei que aqui eu estou enquadrado perfeitamente onde eu quero estar. Legal? E aí você vai gravar você falando alguma coisa, pode ser olhando para o seu nada, aqui no caso, mas que vai estar você depois, perguntando: olá, estamos aqui hoje com o Rafael. Rafael, o que você espera ser daqui 10 anos? Como você se enxerga daqui 10 anos? Só que aí depois que você fez essa primeira
parte, você não pode simplesmente parar a gravação. Você tem que simular que está escutando essa outra parte, essa outra pessoa falando. Então você tem que ficar olhando, né? Tomando cuidado para não passar o seu limite e lá, concordando, né? Pode olhar de novo para a câmera, volta para escutar a sua pessoa, mas fica ali o tempo necessário para a resposta que você vai dar depois, ok? Aí você vai pausar a gravação e você vai fazer outra gravação. Pausou, gravou, não mexe no enquadramento, tem que tomar esse cuidado. Então você tem que manter ali o seu celular, a sua câmera certinha no mesmo lugar, posicionada, sem nenhuma alteração. Para você fazer a outra gravação, lembra que deixei aqui, né, delimitado onde eu não posso estar. Aí você vai se posicionar do outro lado. Outro cuidado, isso aqui, sombra, tá vendo a sombra? Você tem que tomar cuidado também para que você não tenha uma sombra, apesar de você estar posicionado fora daquele enquadramento, para que essa sombra não vá para lá. Porque se a sombra for para lá, quando você for fazer o recorte dessa imagem para outra parte, também vai ser cortado e aí vai dar esse efeito, não vai dar um efeito, vai dar um defeito, ok? Então, cuidado com essa sombra. Então, se você estiver próximo a uma parede, por exemplo, tenta ficar mais próximo dela que a sombra diminui. Quanto mais distante, mais sombra tem. Então, posiciona de um jeito para que essa sombra não fique muito grande e seja recortada na hora de fazer esse efeito. Legal? E aí, quando você iniciar a sua gravação, primeira coisa, você tem que escutar a sua pergunta, não é mesmo? Então não adianta você já começar a gravação, se posicionar e começar a falar. Não, você tem que esperar aquele tempinho de você ali do outro lado fazer essa pergunta. E aí, fez a pergunta, né, daquele tempinho que você acha necessário, a gente consegue arrumar um pouco esse tempo para lá ou para cá para ficar sincronizado, mas na sua mente você tenta imaginar o mesmo texto que você fez. Por isso que é bom você escrever um roteiro. Se você escrever o roteiro, por exemplo, escreve no seu caderno. Vai lá, pega o seu caderno, uma folha de caderno e escreve. Olá, estamos aqui com lá. Posiciona o seu caderno à sua frente. E aí, qualquer coisa, você faz a leitura desse texto inicial para saber o tempo que você demorou para fazer essa pergunta. E aí, dado esse tempo, você responde. Olá, olha, eu me imagino daqui 10 anos estar cursando na faculdade o curso tal. Eu espero estar trabalhando com isso, espero estar com a minha família, espero estar criando alguma coisa. Então você responde como você se imagina daqui 10 anos. Então são esses cuidados para você fazer. Posicionou a câmera para fazer a gravação 1 e a gravação 2. Não mexe nesse enquadramento, senão vai dar errado. Outro cuidado. Posiciona alguma coisa para saber o seu limite de um e o seu limite do outro, ok? E cuidado para que a sua mão não passe um lado ou outro, algum objeto ou mesmo a sua sombra. Então são esses cuidados que você precisa ter na hora de fazer a sua gravação, ok? Agora a gente vai lá para o computador, lá para o Shotcut, que eu vou mostrar como você vai fazer essa montagem e recortar para inserir. Você vai deixar o vídeo 1 em cima e o vídeo 2 embaixo, ou invertido, tanto faz. E aí a gente vai o quê? Recortar um lado para que nessa sobreposição fique você e você, ok? Então vamos lá para o nosso amiguinho Shotcut. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui com o software Shotcut aberto e estou com os 2 vídeos que eu gravei para fazer aquele efeito clone da outra aula, tá? Então eu vou mostrar como eu fiz a gravação para você entender o que eu acabei de dizer sobre os cuidados dessa gravação, da posição, do enquadramento, tudo bem? Então olha só, no vídeo 1, eu tenho o seguinte. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde. Então, vê que eu fiz aquela parte introdutória e aí olhei para o lado para fazer a frase com o meu outro eu. E aí eu dou a sequência no vídeo. Passando o álcool gel. E se você sair da sua casa por algum motivo, tem que utilizar a máscara. E tem também as redes sociais da aba. Basta você apontar a câmera do seu celular para esses QR Codes
e seguir a gente. Então você pode perceber que eu fiz um roteirozinho e eu sabia muito bem o que eu ia falar na minha outra pessoa. Então, mentalmente, eu fui falando o que seria aquela outra parte para dar o tempo certo. Olha só o segundo vídeo como ficou. Então, ó, vê que a câmera não muda, ó, o enquadramento é o mesmo. Ó. Olá! E no 2 é o mesmo enquadramento, ó. Tá vendo? Não muda o enquadramento. Você tem que tomar esse cuidado para a câmera ficar posicionada no mesmo lugar. Então o segundo vídeo ficou dessa maneira, ó. Então eu entro e fico mentalmente falando o que seria a primeira parte, para depois começar a interagir nessa segunda parte, olha. Lavando bem as mãos, ficando em casa. Você já é inscrito em nosso canal? Não? Inscreva-se! Ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo. Então eu fiz toda a parte do início ao fim do texto, mesmo não falando, né, durante o que seria a primeira parte. Então você tem que tomar mais cuidado. Posicionamento da câmera. Não pode mudar o enquadramento do vídeo 1 para o vídeo 2. Você também não pode ultrapassar o limite. Eu acabei de mostrar que eu utilizei a bolsa do meu tripé. Olha ela aqui, ó. Bem aqui você consegue ver o limite que eu tinha para interação 1. Olha só. Olá! Aqui e aqui. Então eu fiz essa delimitação exatamente para eu saber que parte eu podia estar dentro do quadro ou não. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o efeitinho e você vai ver como é importante você ter esse limite para não passar para um lado e para o outro. Então vamos lá. Então eu vou criar aqui as duas faixas de vídeo. Então eu vou com o botão direito ou aqui nesses três pontinhos, operações da faixa, adicionar faixa de vídeo, que é igual ao Ctrl I. Então criei uma e vou criar outra, Ctrl I. Estou com as duas faixas de vídeo. Essas faixas de vídeo funcionam como camadas, então a de cima fica aparecendo do que a de baixo. Então é como se você tivesse a folha de papel e que você coloca em cima dessa folha de papel, fica à sua vista. Então eu vou colocar o vídeo 1 aqui na primeira timeline, na primeira camada, e o vídeo 2 eu vou colocar na camada de baixo. Pode ser ao contrário? Pode ser ao contrário, não tem problema. Então agora eu tenho os dois vídeos juntos. Olá, tudo bem com você? Só que não vai aparecer o vídeo de baixo. Então o que a gente tem que fazer para fazer esse efeito é o quê? Criar uma máscara. Nós vamos criar uma máscara para fazer o recorte dessa parte para que a parte de baixo apareça, ok? Então, lá em filtro, ó, então vou selecionar a primeira camada aqui, vou em filtros e vou adicionar um filtro chamado máscara. Então você vai procurar esse efeito chamado máscara. E aí a gente tem três opções, ó, aplicar do arquivo ou forma simples. Vamos fazer a forma simples. É só clicar e aí automaticamente a máscara foi criada. Repara aqui, ó, que já fez um retângulo recortando a imagem. Se eu movimentar aqui, ó, na horizontal, eu vou conseguir levar para onde eu quero que apareça, ó. Então só essa máscara que vai aparecer. E aí a gente começa o quê? Nessas configurações, deixar o formato correto de tamanho, largura e suavidade. A gente vai ver como essa suavidade é importante. Eu vou até tirar ela aqui, ó, para você ver que o recorte fica bem, ó, bem retinho, bem delineado. Só que para dar a impressão de suave, essa impressão de suavidade vai ser bom para não ter esse risco no meio da tela. Vamos ajeitar o tamanho dessa máscara. Então vamos aqui, ó, largura, eu vou dizer que ela é um pouco mais larga, né? E de altura também. Então aqui já tem os dois eus, olha só. Olá, tudo bem com você? E antes de eu entrar, ó,
por causa do jogo de luz, repara, ó, o recorte tá bem aqui, ó. Tá até um pouquinho depois do meu. Então eu vou ajeitar isso, ó. Vou vir aqui em largura. Eu posso ajeitar em largura ou movimentar aqui na horizontal. Então eu vou levar isso aqui para cá, até o meu limite, ó. Tá bem aqui, certo? Então aqui a gente já tem a nossa montagem do efeito clone, olha. Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde, lavando bem a... Olha o que eu falei da sombra, ó. Se eu manter o recorte aqui, ó, vou até voltar um pouquinho, para você ver a sombra exatamente recortada, ó. Olha só, tá vendo? Então, eu vou aproveitar essa sombra aqui para ajeitar um pouco melhor o meu recorte. Então, eu vou pegar e vou jogar um pouco mais para o lado. E aí, ó, eu vou aplicar aquela suavidade. Quer ver o que acontece, ó? Olha como vai desaparecendo esse risco. Porque esse recorte vai ficar mais suave. E agora a gente não tem marca nenhuma. Vamos ver desde o comecinho como fica. Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde, lavando bem as mãos, passando álcool gel, ficando em casa, e se você sair da sua casa por algum motivo, tem que utilizar a máscara. Você já é inscrito em nosso canal? Não? Inscreva-se! Ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo. Tem também as redes sociais da aba. Basta você apontar a câmera do seu celular para esses QR Codes e seguir a gente. Muito bem. Gravado, editado e finalizado. Prontinho, esse efeito é simples. Basta você tomar esse cuidado de posicionar a máscara no lugar certo e criar essa suavidade. Tomar cuidado para não ficar muito suave e começar a desaparecer você também, olha só. Então a suavidade tem que ser no limite apenas para desaparecer o quê? Esse recorte de uma imagem para outra, que às vezes acontece devido à luz, ok? Então basta você criar essa suavidade para desaparecer esse risco e prontinho, efeito pronto. E é um efeito que, como eu já disse naquela aula, que é muito utilizado, tanto em filmes, propagandas e também nas redes sociais. Você pode reparar no Instagram, no TikTok, que o pessoal vem realizando vídeos desse tipo. Legal? Próxima aula eu mostro como vamos fazer isso no celular, ok? Lá no aplicativo CapCut. Então, continua se cuidando, assista todas as aulas, a caixinha da playlist fica sempre aqui em cima no final de cada aula. Um grande abraço, tchau!